Olá e muito bem-vinda ao podcast Feminino em Foco. Eu sou a Nádia Pereira Gonçalves, cientista, autora, terapeuta, coach de líderes femininas e mentora de mulheres que querem criar ou expandir um negócio com base na sua essência. Este podcast é para todas as mulheres que são multidimensionais, que estão aqui para trazer transformação ao mundo com todos os seus talentos e paixões e querem viver o seu propósito com confiança, em liberdade e autenticidade. Quero convidar-te a embarcares comigo numa viagem de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e de liderança no feminino. Quero que saibas que podes ser quem tu quiseres ser e que podes abraçar todas as versões de ti. Podes ser a empresária, a coach, a espiritual, a aventureira, a lover ou a queen. É quando tu assumes todos os teus arquétipos, toda a tua energia feminina, que transformas na verdadeira líder da tua vida. Ao longo dos episódios, vou trazer-te as minhas histórias, reflexões, aprendizagens e pessoas inspiradoras para que possas ativar a tua energia feminina na vida e no negócio, através de um alinhamento entre mente, corpo e alma. Quero muito que possas usar todas as ferramentas e insights para conectares com o teu magnetismo e manifestares a realidade dos teus sonhos na tua vida e no teu negócio. Pronta para espalhar magia? Olá a todas! Já com imensas saudades de estar aqui neste espaço para vir falar com vocês, acabadinha de chegar de férias, tive quase um mês de férias, é verdade, e este ano decidimos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Embarcamos aqui numa aventura, numa road trip pela Europa, desde Copenhaga até ao Porto, e foi intenso, mas foi muito giro porque não só nos permitiu ir a Portugal, estar em Portugal com a família, mas conhecer 10 sítios diferentes em 4 países até lá chegar e depois também no regresso. Portanto, foi aqui um misto, uma combinação com ir a casa, ir a Portugal e também conhecer novos sítios, novas culturas, e que é algo que quer eu, quer o Nelson adoramos fazer. E foi uma forma de nós podermos ir de férias mais descansados, porque pudemos levar o nosso patudo connosco, que ele também portou-se super bem na viagem, e então foi mesmo diferente, mas muito interessante, muito bom, com muitas aprendizagens, e foi muito giro porque visitamos cidades muito diferentes umas das outras, com culturas diferentes, pessoas diferentes, e isso permitiu-me ter também aqui alguns insights que eu vos quero trazer, fazendo aqui o paralelismo com a parte dos negócios. E por isso mesmo é que eu escolhi o tema de o que a road trip pela Europa me ensinou sobre posicionamento. Porque se nós estivermos atentas, nós conseguimos retirar lições, retirar insights das mais pequenas coisas. E a nossa vida é a nossa maior mestre. É da nossa vida que nós vamos tirar aquilo que é tangível para o nosso negócio, que é tangível mesmo até para os nossos relacionamentos, para outras áreas da nossa vida, para a nossa carreira. E, portanto, eu queria muito falar aqui daquilo que eu vivi nestas diferentes cidades e que me fez pensar em posicionamento e em como trazer estas lições para vocês, no sentido de se posicionarem no digital de forma autêntica, de forma a que não percam a vossa autenticidade. Então, vamos lá mergulhar e vamos lá começar com as lições. A primeira cidade que nós visitamos, saímos daqui de Copenhaga, e a primeira cidade que visitamos foi Bremen. Bremen é uma cidade que fica na Alemanha e é conhecida como um centro de inovação, para além da do storytelling, não é? Com a história que há em Bremen, com a fábula dos músicos de Bremen. Então, em Bremen temos aqui esta mistura desta parte mais de inovação, com o seu centro aeroespacial, com uma grande cultura de indústria marítima, e também tem uma universidade com investigação nas mais diversas áreas. Portanto, há aqui uma mistura da parte da inovação, no centro de inovação, com a parte mais da história, não é? Com este storytelling, com esta lenda e este conto.
trazendo aqui o valor de inovar dentro daquilo que é tradicional. Então, se nós pensarmos agora aqui num negócio, como é que tu te podes posicionar de forma inovadora, mas sem perder as tuas raízes históricas? Ou seja, sem perderes a tua essência, a tua autenticidade, sem teres que esconder a tua história. Como é que tu podes usar a tua história de uma forma inovadora para reforçar o teu posicionamento? De Bremen, seguimos para Bruges, que é uma cidade na Bélgica muito, muito cute. É uma cidade medieval que está muito bem preservada, tem imensas ruas, com imensas lojinhas, muito paralelo. No fundo, as ruas também são muito iguais umas às outras, mas torna ali aquele centro como quase que intacto, sabes que a permanecer a sua preservação, o valor da consistência da cidade. Então, no fundo, se nós pensarmos bem, em Bruges não há assim muito para ver, mas tudo é muito imponente. Tem uma grande catedral, tem um centro com a parte da Câmara muito, muito bonito, muito arranjadinho, todas as ruas são muito semelhantes, tem canais, está muito, muito, como é que eu ia dizer, consistente. Eu acho que a palavra que mais define Bruges para mim é consistente. Ou seja, nós podemos, e aqui agora já entrando aqui a analogia dos negócios, nós às vezes temos receio de estar sempre a dizer as mesmas coisas. Temos receio que as pessoas se vão cansar porque estamos sempre a trazer a nossa história e a nossa história é sempre igual. Estamos sempre a repetir como é que é a nossa rotina, o nosso dia-a-dia, aquilo que nós gostamos de fazer, se vamos ao ginásio todos os dias, se bebemos batidos de manhã, se fazemos meditação, etc. E chega um ponto que eu sinto que há muitas mulheres que vêm até mim e que dizem: mas eu devo partilhar isso, mas eu devo partilhar isso sempre, que chatice, não vai ser chato para quem está do outro lado, está sempre a ver a mesma coisa. E, de facto, a consistência ajuda-nos a manter a integridade da marca, criando uma experiência autêntica e confiável para o consumidor. Imagina que tu tens por hábito ir todos os dias ao ginásio, ou com muita frequência ao ginásio. E tu, se calhar, nunca trouxeste isso, porque achas que não tem nada a ver, que aquilo que tu fazes não tem nada a ver com isso, e que as pessoas não querem saber, não é relevante. Mas, no fundo, se eu estiver a ver o perfil de alguém que mostra que vai todos os dias ao ginásio, essa pessoa está-me a transmitir confiança, credibilidade e disciplina. Porque ela tem a disciplina, a devoção por si mesma o suficiente para se manter ativa no ginásio, para ir todos os dias ao ginásio, para fazer aquela luta que de certeza que mesmo quem vá com muita frequência tem, que hoje não me apetece, mas vou. Ou seja, transmite valores que provavelmente também vão ser os valores da marca. Então, vocês podem transmitir valores vossos através de hábitos que vocês tenham e que são consistentes e que trazem aqui esta consistência, esta integridade de forma autêntica para a vossa marca também. Não é? Aqui fazendo aqui este paralelismo com a consistência que eu entrava numa rua e a certa altura eu já não sabia qual era aquela rua porque eram muito parecidas, mas não deixa de ser uma cidade incrível e cheia de turistas, ok? Portanto, a consistência traz também pessoas. Depois da Bélgica, nós fomos rumo à França e fizemos a parte da Normandia e foi aqui um grande esticão, mas nós queríamos mesmo muito conhecer o Monte Saint-Michel, na França. Bem, o Monte Saint-Michel é indescritível, é mesmo só indo lá para ver. Se quiserem ir lá, eu recomendo irem de manhã cedo para evitarem aquelas multidões de turistas, mesmo assim vai ter muita gente sempre, mas se forem de manhã bem cedinho é melhor do que ir mais tarde. E o Monte Saint-Michel tem um posicionamento único, não é? Toda a gente sabe o que é o Monte Saint-Michel. É uma mistura de beleza natural com um património histórico. Aqui, o que é que me faz pensar quando fazemos analogia para o negócio?
vocês sabem que eu sou contra nichos, ok? Quem me conhece já sabe que eu defendo que realmente nós não precisamos de caber num nicho, não precisamos de nos colocar nessa caixa, porque enquanto mulheres nós fazemos negócios de forma diferente dos homens. Muitas de vocês são certamente mulheres multidimensionais, mulheres com múltiplas paixões, múltiplos talentos, se calhar múltiplas certificações, até com um curso que se calhar não tem nada a ver com aquilo que vocês fazem hoje. Mas é possível nós juntarmos tudo isso e criarmos a nossa oferta única, sem termos que necessariamente caber num nicho. Não estou a dizer que se tu tiveres um nicho que isso não é bom, sim, funciona, e se para ti está ok, excelente, mas para aquelas pessoas que têm muitas paixões diferentes e que é difícil porque eu gosto de alimentação, mas eu também gosto de carreira, mas eu também gosto de negócio, mas eu também gosto de espiritualidade, e eu até fiz formações nisto tudo, e eu sei que eu posso trazer a minha cliente de A a B e sei que ela pode ter uma transformação em todas estas áreas. Então, por que não usar todos aqueles que são os nossos talentos, todas aquelas que são as nossas formações? Agora, o que eu acredito sim é que nós devemos ter algo que nos diferencie, que nós devemos fazer highlight de uma característica nossa que nos diferencia no mercado. E isto é algo que tu consegues misturando o quê? A tua história com as tuas formações, porque, como eu disse há pouco, num post que eu até partilhei, tu vais encontrar muitas mulheres que vão ter a mesma formação académica que tu. Tu vais encontrar muitas mulheres que têm as mesmas paixões que tu, se calhar até fizeram as mesmas certificações que tu, e quem sabe até podem ter os mesmos valores que tu. Agora, aquilo que te vai sempre diferenciar das outras pessoas, das tuas colegas no mercado, porque eu também não gosto de chamar concorrentes, porque para mim não há concorrência, cada uma de nós tem o seu espaço, e entrar neste perfil de ver as outras pessoas como concorrentes é algo que só nos vai prejudicar a nós mesmas, e portanto, para mim, isto não existe, precisamente pela mesma razão, porque aquilo que te diferencia é a tua história. Então, mais uma vez aqui, a importância de encontrar na tua história e na pessoa que tu és uma característica que te vai diferenciar no mercado. E aqui eu gosto muito de utilizar como ferramenta para construir posicionamento com as minhas clientes, gosto muito de utilizar os arquétipos de marca, que são, no fundo, é um teste que se faz para saber qual é ou quais os 3 principais arquétipos que estão mais presentes em ti neste momento. Eu não defendo que tu vais escolher um arquétipo para a tua marca. Isto também é possível e se calhar é o que tu vês as grandes empresas a fazer, mas estas não são marcas pessoais. Numa marca pessoal, eu, na minha perspectiva, defendo que nós devemos trazer a nossa essência. Nós não devemos construir uma personagem, porque isto para mim não é sustentável a longo prazo. E tu queres ser vista tal como tu és, tu queres ser reconhecida tal como tu és, tu queres que as pessoas valorizem o teu trabalho tal como tu és e não como uma personagem. Não como uma pessoa que vai vestir blazer e vai vestir um fato e vai encher-se de brincos gigantes dourados e cheios de anéis e pulseiras nos 2 pulsos, se tu nem sequer gostas de dourado, só porque te disseram que o dourado transmite mais luxo, mas tu até és uma pessoa que gosta mais de prateado. Então construíste esta personagem. Isto para mim não está alinhado com respeitar o nosso feminino, não está alinhado com respeitar a nossa essência. Nós devemos sim criar um negócio, nós queremos que este seja um negócio de marca pessoal, com alma e com propósito, e não uma fachada de uma personagem que nós criamos e que não tem nada a ver connosco. Portanto, nos arquétipos de marca, identificamos os teus 3 principais arquétipos e aí sim construímos a tua marca com base em elementos, em cores, em palavras, em estilos de vida que se adequam a ti porque estão presentes nos teus arquétipos. Então, isto aqui, o Monte São Michel, meu Deus, como é que vamos parar aqui aos arquétipos?
precisamente porque eu senti que o Monte Saint-Michel trouxe muito a história, não é? Este património histórico com a natureza. Aquilo está rodeado de mar, areia, e isto fez-me pensar em essência, em autenticidade e em trazermos precisamente isto. O que é que nos torna únicas, o que é que nos diferencia no mercado. Bem, do Monte Saint-Michel, depois nós fomos até Espanha. Não, mentira, nós ainda paramos em Roquefort. Roquefort é aquela cidade que está muito associada ao queijo, Roquefort. Chegamos lá já muito tarde e basicamente fomos só jantar, mas já estava tudo fechado. Tinha assim um centrinho bonito, um arco de triunfo, mas para ser muito honesta não foi uma cidade que me tenha despertado assim grandes sentimentos, foi mais um local de passagem. E depois de Roquefort então é que nós chegamos a San Sebastián, na Espanha. Portanto, País Basco, que eu nunca tinha ido, não conhecia, e tivemos a sorte de apanhar um dia de sol e céu azul, portanto ainda deu para dar ali uns mergulhinhos na praia, e é mesmo aquela vibe espanhola, de tapas, de pinchos, de cervejinha, de esplanada, de música na esplanada, de praia, portanto muita gastronomia. Também, São Sebastião é conhecido também por ter muitos restaurantes premiados. Infelizmente não fomos a nenhum, porque o tempo assim não me permitiu, mas ficamos num restaurante de esplanada e estivemos ali a aproveitar o pôr do sol. E foi assim uma vibe, mesmo summer vibes, sabes? E também me trouxe muito aqui esta sensação de excelência e de especialização ao pensar que tem aqui, por exemplo, os pinchos, não é? Esta tradição, a gastronomia. Então, pensarmos também como é que marcas que se especializam em áreas tão específicas, não é? Portanto, São Sebastião é conhecido por praia e comida e diria que não muito mais. Então, como é que estar especializado numa área tão específica faz com que esta cidade se possa mesmo assim destacar como uma grande cidade para ser visitada, um grande ponto turístico? Então, se por exemplo o teu caso é tu seres uma especialista de uma determinada área, como é que tu podes trazer isso de forma a que tu ainda te possas destacar ainda mais nessa determinada área? Esta para mim foi assim a analogia que eu melhor encontrei com São Sebastião, e de São Sebastião foi uma grande esticada até Vilar de Mouros, que é a terrinha onde eu cresci, é onde os meus pais têm casa. E claro que depois foi tempo de desfrutar, de usufruir do nosso Portugal. Tivemos lá umas 2 semaninhas, um bocadinho mais, 2 semaninhas e meia talvez. Soube a pouco, sabe sempre a pouco, e chegou a altura depois de fazer a viagem de regresso. Estas férias foi assim, intensidade máxima, sempre a fazer coisas, sempre eu acho que eu acho que eu agora precisava de férias das férias, porque não foram aquelas férias de descanso, de relax, de slow living. Não, foi o oposto, o total oposto disso. Então, na viagem de regresso, nós passamos pelas Astúrias, passamos pelos picos da Europa. Aqui a mensagem, obviamente, não é tanto sobre posicionamento, mas será mais sobre mindset, porque isto é sempre aquilo que eu digo e faz-me mesmo logo lembrar quando eu vejo aquelas montanhas enormes, sobem e descem. Isto é precisamente a forma que nós temos de estar na vida, não é? Nossa vida nunca vai ser uma linha reta. Vai sempre haver momentos em que estamos lá em cima, momentos em que algo acontece e que nos puxa para baixo, e aquilo que distingue mesmo é como é que nós reagimos às situações que nos acontecem. Não tanto aquilo que nos acontece, mas como é que nós vamos escolher reagir, porque muitas vezes o que nos acontece nós não podemos escolher. Aconteceu e pronto. O que nós podemos sim escolher é como é que nós vamos reagir.
como é que nós vamos reagir e como é que nós vamos lá para cima outra vez, não é? E portanto aqui muito estas montanhas aqui a fazer-me lembrar estes altos e baixos da vida. E depois das Astúrias nós paramos nos arredores de Bordeaux. Não fomos conhecer a cidade em si porque estava imenso calor e o nosso patudinho não gosta muito de calor. Ele tem aquele narizinho braquicefálico e o calor para ele é um bocadinho desafiante. Então nós optamos por ficar mais pelos arredores de Bordeaux e optamos por fazer uma experiência também diferente, que nunca tínhamos feito, que foi ficarmos num chateau, um chateau medieval, que incluía um jantar e incluía degustação de vinhos que eles produzem no chateau. Então foi uma experiência incrível. Eu adoro vinho e foi vinho, champanhe, you name it. Mas foi mesmo muito, muito especial porque o chateau é medieval. A senhora depois que nos recebeu estava-nos a explicar que é um dos chateaus mais antigos de Bordeaux e isso vê-se porque a fachada está muito preservada, então aquilo parece mesmo um castelinho e depois por dentro, claro que já sofreu renovações e os quartos são assim mais modernos, mas ainda assim é um sítio muito especial e está rodeado de vinhas e fomos recebidos com muita simpatia, com muita humildade, com comidinha caseira, depois fizemos degustação de vinhos e de champanhe, como eu já disse. E aqui eu podia trazer a elegância, não é? A elegância de um chateau, aquela elegância que está automaticamente intrínseca quando ouvimos falar na França, em produtos franceses, o luxo. Mas, sinceramente, o que mais se destacou para mim foi a simpatia, o atendimento ao cliente. Isto, para mim, é a base de tudo. Imaginem, nós fomos recebidos com champanhe à chegada. A senhora cozinhou comida tradicional, autêntica, caseirinha para nós. Ao jantar tínhamos o vinho, tínhamos champanhe novamente, tínhamos vinho branco, vinho tinto e no final, portanto o que estava incluído no jantar era um copo de cada, que era para a degustação. No final, a senhora veio falar connosco, veio-nos contar a história do chateau e da família e veio-nos perguntar o que é que nós queríamos repetir, porque nós podíamos pedir as vezes que quiséssemos um vinho tinto, um vinho branco ou o champanhe. E não era suposto, não estava incluído. Mas só aquele gesto, obviamente nós só acabamos por só repetir o champanhe e bebemos mais um copo de champanhe, mas só aquele gesto e toda aquela simpatia e toda aquela recepção e atendimento ao cliente fez-nos querer realmente saber mais, fez-nos querer ir visitar a loja e acabamos por comprar vinho para trazer para a Dinamarca. Portanto, estão a ver como só o atendimento ao cliente faz toda a diferença, não só na retenção de clientes, mas também... Porquê? Porque a retenção de... Imaginem, se eu agora for outra vez, eu já vou querer ficar naquele chateau outra vez. Olha, a única coisa que faltava ali era uma piscina, tenho a dizer. Mas a forma como fomos tratados faz com que eu queira repetir a experiência. Então, atendimento ao cliente é a base, é a chave para retenção de clientes e para, obviamente, captação de novos clientes alma gêmea. Para além de todo o luxo, para além de todo a elegância que está aqui associada a Bordeaux e a estes locais mais, como é que eu ia dizer, mais premium no fundo, não é? Com estas experiências mais premium de degustação de vinhos, com esta herança cultural. Mas realmente para mim é atendimento ao cliente. E aqui, olha, até vou saltar para o último local onde nós estivemos, que foi Celle, na Alemanha, que foi o oposto disto. A cidade é uma cidade muito riquinha, tem um centro muito, muito interessante, com casinhas antigas, tem mesmo uma vibe histórica. É uma cidade muito pequenina, portanto é para estar lá um dia para ver, mas também era esse o nosso objetivo. Mas a mim o que me ficou mais marcado, interessantemente, nesta cidade foi a falta de acolhimento. As pessoas, ou nós tivemos muito azar, pode ter sido, mas as pessoas eram muito frias.
desde o hotel até a restaurantes e lojas, que eu acabei por comprar lá uma mala e o atendimento era super frio. Então, para mim, não me deixou vontade de voltar lá. Por exemplo, apesar da cidade ser muito gira e muito riquinha, mas o que mais me marcou foi a falta de simpatia, a falta de conexão, aquela frieza. Então, aqui a mostrar os dois lados, não é? De como é que nós podemos ficar marcadas com duas experiências tão diferentes de atendimento ao cliente. Portanto, muito importante pensar nisto, como é que podes fazer um onboarding de forma a que a cliente fique logo cativada, mesmo antes até, se calhar mesmo antes até dela dar o sim, como é que tu podes fazê-la sentir já super suportada e depois corroborar isso com um onboarding e com um acompanhamento que é efetivamente premium, porque não basta dizer que temos um acompanhamento premium, é preciso que efetivamente ele seja premium. E por fim, a última cidade que eu quero falar aqui um bocadinho foi Antuérpia, na Bélgica. Eu adoro a Bélgica, eu acho que a Bélgica é daqueles países que não é tão, pelo menos na minha perspectiva, acho que não é tão valorizado como um destino em si, mas todas as cidades da Bélgica que eu já visitei, e já foram muitas, eu acho que quase todas as principais, eu adorei todas. Não só pela parte visual, os edifícios grandiosos, mas também pela cultura, pelas cervejas, pelo chocolate, obviamente, para fãs de chocolate. Mas eu gosto mesmo muito da Bélgica e acho que as pessoas na minha experiência, têm sido muito simpáticas. Mas aqui focando agora em Antuérpia. Antuérpia é uma cidade que é conhecida como a capital mundial dos diamantes. Então, quando nós pensamos em Antuérpia, pensar em diamantes, automaticamente nos leva para prestígio, para qualidade, para excelência, para um posicionamento de um patamar mais elevado. Mesmo que eu tenha ido a Antuérpia e não tenha visto diamantes, nem tenha comprado nenhum diamante. Então aqui a reforçar a importância de associarmos a nossa marca com padrões elevados de prestígio. Como é que tu podes trazer aqui mais prestígio para a tua marca? Posicionamento. Trabalhando posicionamento de forma autêntica. Bom, meus amores, foi um episódio mais curtinho, mas eu queria mesmo muito partilhar convosco esta minha experiência. Eu acho que agora precisava de tirar assim mais uma semana só para acalmar, mas também confesso que também sabe bem estar de volta às rotinas saudáveis. Nem sempre é fácil, no meio de tudo isto e de malas às costas, termos uma alimentação saudável. E acho que agora vou assim entrar num detox e realmente assentar e voltar aqui ao trabalhinho e às minhas clientes, às minhas queens maravilhosas. E pronto, tenho aqui preparado para vocês um próximo episódio que vai ser incrível. Eu tenho a certeza que tu e qualquer mulher com ou sem negócio vão amar, mas eu não vou revelar já, vou deixar em suspense, porque vai mesmo ser assim do outro mundo. E conta-me também experiências tuas, viagens que tu tenhas feito ou que ainda vais fazer este verão. Partilha comigo depois no meu Instagram, manda-me uma mensagem. Conta-me se tu também tiveste algum insight durante a tua viagem, se viste alguma coisa que te despertou algum tipo de analogia para aquilo que tu fazes, ou experiências que moldaram a tua visão sobre o posicionamento, sobre qualquer outra coisa, qualquer que seja o teu nicho. E fico à espera da tua mensagem, gostava imenso que partilhasses comigo. E qualquer dúvida também já sabes que estou disponível. E é isso, meu amor. Um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo episódio.